Bom dia a todos. A Escola de Contas Públicas recebe hoje, para sua 15ª visita técnica, os alunos do curso de Contabilidade do 4º período da UFAL Arapiraca, para o projeto TCE de Portas Abertas, iniciado no ano de 2015. É com grande satisfação que os recebemos e nossos mais sinceros agradecimentos à professora Fabiana Araújo. Convidamos para o uso da palavra o diretor-geral da Escola de Contas Públicas, conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos. Em seguida, teremos a palestra da conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros, com o tema Controle Externo da Administração Pública. Seja bem-vindo a todos. E essa proposta é que vocês, no decorrer das matérias, depois dos estágios, que a gente até oferece estágio tanto para contabilidade, direito, administração. Para ser gravado, tá certo. E a importância disso. A gente sente essa falta, eu digo, eu mesmo sinto. Porque na época que eu estudei faz muito tempo já, já estou com 61, já faz muito tempo, né? Faz 40 anos no mínimo. E nós não tivemos essa oportunidade. E a gente está querendo exatamente passar aquilo que a gente não teve. É o que a gente tenta passar em casa para os nossos filhos. É o que a gente não teve, a gente tenta, né, professora, a gente tenta dar mais. Né? Dar mais do que aquilo que a gente teve. É muito importante essa aproximação de vocês com o nosso tribunal. Não só esse, depois eu acho que nós vamos estender, como temos convênio hoje com o Tribunal de Justiça, com o Ministério Público, é que a proposta, se isso vocês depois avaliarem de grande valia, a gente fazer contato e fazer esse mesmo encontro de vocês com o Tribunal de Justiça, com o Ministério Público, na sessão, que vai aos poucos, todo mundo, essa turma de contabilidade, administração pública, que é o que mais a gente está buscando hoje. E sabe que os maiores problemas nossos hoje, dos nossos gestores, é falta de gestão pública. Você tem a pessoa até com, vamos dizer assim, com popularidade para se eleger, mas na hora de você gerir a coisa pública, a gente está deficiente. E a gente vê aqui no tribunal que os grandes problemas de processos, e que às vezes não na sua maioria, eu acho que 70% dos processos que tem problemas, que vai e volta, diligências, ele não é porque houve dolo no processo, é a falta da capacitação dos gestores em todos os níveis, do prefeito a todos. E a gente no tribunal também precisa fazer esse tipo de treinamento. Então a escola aqui, nós copiamos a proposta de Pernambuco, e a nossa escola foi fundada em 2003. E nós estamos querendo agora na nossa gestão, quando eu saí da presidência agora em dezembro, e eu tinha fundado a escola em 2013 e não tive oportunidade de ser gestor da escola. Então nós estamos agora, eu estou com toda uma programação, a gente tem um plano de ação junto com a Associação dos Municípios, a AMA, que nós vamos querer fornecer para vocês o treinamento que o gestor achar que precisa ser feito. Os gestores daquela administração, eles precisam ser reciclados. Então, os prefeitos estão dando a demanda e nós vamos exatamente dar esse tipo de treinamento. O que é? Gestão. A gente está dando gestão, dizendo para ele como é que a lei exige, como é que tem que ser formado. E a proposta do tribunal com os gestores é ser parceiro deles. A gente tem que ser parceiro. Como é que eu posso ser parceiro? Através da escola. Por quê? Porque a escola vai treinar as pessoas que estão trabalhando lá dentro para gerir. E porque vocês já estão no curso de gestão. Eu acho que as oportunidades para vocês, no mundo que a gente está vivendo hoje, vocês estão na linha certa. Porque tenho certeza, e eu dou ênfase isso na associação e nas prefeituras, gente, se você puder pegar uma pessoa capacitada para lhe ajudar, porque toda prefeitura tem cargo comissionado, até gerir o concurso, essas coisas, é muito importante. O que eu digo, gente, se você pegar só aquelas pessoas que politicamente lhe ajudaram, a fragilidade é sua, porque a administração daquele município é sua.
Então, se você pegar pessoas capacitadas, com certeza você vai ter menos problemas. Hoje nós estamos vivendo um momento que tudo é problema. O que é? Gestão pública. Então, hoje está até uma proposta, a proposta nossa, nós vamos dar ênfase, inclusive, nesse tipo de treinamento. Estamos fazendo, tem uma proposta com a Universidade de Pernambuco, estou indo para lá. A ideia é fazer, desde o curso médio, já começar no curso médio, o curso universitário, professora, a gestão pública. Entendeu? Essa é que eu não vejo saída, sinceramente. Né, Exarimano, vocês que são jovens e estão começando, é ter oportunidade. Eu fico triste, às vezes, com a imprensa, porque ela só mostra as coisas ruins. E eu digo, gente, você tem que dar para o jovem a oportunidade que todos os problemas têm que ter solução, não tem como não ter solução. Mas a gente, infelizmente, a nossa imprensa, a nossa cultura brasileira, ela não vende nada positivo. Ou seja, não dá tanta importância. Por que não tem aqui a imprensa para dar, se a gente não fornecer, né, Lídia, a imprensa não vem? Que é uma coisa positiva que vocês estão vendo, daqui vocês vão conversar na sala de aula, vocês vão conversar lá na coisa, vão conversar em casa, e começa a ser um fator multiplicador de coisas positivas. Aqui você abre a televisão e Lava Jato do começo ao fim, que o país está ferrado, que o país não tem condição. Aí começa, o desemprego começa o Estado não arrecadar menos, o município arrecadar menos, a nação arrecadar menos, e começam os problemas, aí tem 13 milhões de desempregados. E, me desculpe, que eu já canso de dizer, o grande fomentador disso é a imprensa. Há o problema localizado, deixa a justiça tomar conta, mas não vamos fomentar a possibilidade da juventude ver uma luz no fim do túnel. Ela precisa ver, ela precisa se motivar para dizer, poxa vida, eu vou terminar isso aqui, mas existe uma possibilidade. E eu quero dizer para vocês que vocês estão no caminho certo, porque não tem outro caminho para nós, principalmente no setor público, se não tiver vocês na gestão pública. A gestão pública, ela é imprescindível para poder a coisa funcionar. Isso já do lado profissional. E a gente, analisando como um cidadão comum, eu não vejo também outra saída para o nosso país se não for a própria educação. É melhorar o salário dos professores, é incentivar os professores, porque se você dá escola a tempo integral, gente, a gente só vai tirar a criminalidade da rua se você botar as crianças para fazerem algumas coisas que precisam fazer. Você tem uma ideia, eu tive a oportunidade de ir em Cuba. Cuba é uma parte, vamos dizer assim, o sistema dela é muito ruim, que é uma ditadura terrível, mas ela tem uma coisa positiva com relação às coisas. Você tem ideia, não tem um aluno, não tem uma pessoa analfabeta. O menor nível de escolaridade é a 8ª série, para só. E você vê, são 11 milhões de habitantes, e vocês verem a performance dele no esporte, na medicina, muito maior do que o do Brasil, com 220 milhões de habitantes. O que é que prova, sem você pestanejar, é não dar oportunidade de descobrir os talentos. Se você estuda de manhã, e você tem a alimentação na escola, e você tem um lanche, você tem, vamos dizer assim, o jantar para ir para casa, você vai descobrir as matérias normais num período, e no outro período, a pessoa vai, quem gosta de esporte vai para o esporte, quem gosta de dança vai para a dança, quem gosta de música vai para a música. Você descobre talento, você cria, e é um fator multiplicador quando você cria as coisas positivas, que a gente tem os nossos ídolos. Se você gosta de música, você tem o seu ídolo lá que você gosta de música. Se você gosta de esporte, você busca aquele, e aquela pessoa passa a ser referência para você. Então a gente não tem saída, professor, é educação. Não tem tanto nessa parte de criminalidade, não adianta botar a polícia, botar espingarda, matar, não adianta. É começar como a China começou, a gente começar hoje, daqui a 15, 20 anos é que a gente vai ver o resultado. Então, eu quero que vocês vejam através da gestão, e não estou falando da boca para fora, é de coração. Vocês estão no curso certo e as possibilidades vão ser imensas. Imensas, porque é a saída para o nosso começar. O nosso começar e a nossa gestão. Tá? Eu agradeço a professora, agradeço a vocês, façam esse fator multiplicador, nós vamos estar sempre de portas abertas. A conselheira Raquel, vai para cá, Raquel, por favor. A Raquel vai dar continuidade, vai dar, vamos dizer assim, o charme da mulher e toda a capacidade que ela tem com relação a esse programa.
E nós queremos fazer. Nós estamos terminando um convênio com o próprio tribunal, que nós vamos fazer isso também itinerante, professora. Nós vamos ter oportunidade, e como Arapiraca, eu já quero marcar, é a primeira cidade depois de Maceió, população em tudo, a gente pode fazer um itinerante, Raquel, em Arapiraca, que aí você poder, nessa comunicação de vocês, alunos, na praça, no cinema, que nós vamos fazer lá um itinerante, para que a gente possa também fazer multiplicação disso aí e trazer mais alunos para cá. Muito obrigado, senti muito honrado com as suas presenças, e daqui a pouco vai ter a sessão também, tá? Um abraço. Obrigado. Bom dia, pessoal. Já fui apresentado aí, né, pela cerimonialista e pelo conselheiro Otávio. Meu nome é Ana Raquel e sou auditora substituta de conselheiro aqui no Tribunal de Contas. Quero dar as boas-vindas também a todos. Eu não sei se nessa visita essa é a primeira etapa de vocês ou se vocês já conheceram as diretorias e os órgãos e essa é a última etapa. Vão conhecer depois, pronto. Eu fui comunicada de que a turma era uma turma de contabilidade, né? Agora que me corrigiram, que na verdade é uma turma de administração pública. Então é bom porque eu acho que nós costumamos dizer que aqui no Tribunal de Contas nós temos que ser multidisciplinares, né? A gente tem que entender de economia, de administração, de contabilidade, de direito. E eu acho que o curso de administração pública tem um pouco disso, né? Para lidar com a administração pública, a gente tem que saber um pouco de tudo, né? É a disciplina do curso de administração pública. Pronto. Então, eu tenho certeza que não... Ótimo, então eu tenho certeza que não sentirão qualquer dificuldade em entender nada, né? Quero agradecer a presença de todos, né? Para a gente, Tribunal de Contas, eu acho que o Otávio já falou um pouco sobre isso, é importantíssimo que as pessoas conheçam um pouco mais do que é o Tribunal de Contas, né? Todo mundo sabe o que faz o Poder Legislativo, sabe o que faz o Judiciário, sabe o que é que o governador tem que fazer, o prefeito, mas e o Tribunal de Contas, né? O Tribunal de Contas fiscaliza as contas. Tá, fiscaliza como, né? Sobre o que e sobre quem a gente tem jurisdição, né? Será que a gente só tem o papel de fiscalizar? Então, à medida que a gente vai se aprofundando um pouco mais no tema, aí a gente não consegue mais responder, né? Então, isso aqui não é uma palestra, é uma conversa, né? É uma exposição. Inclusive, eu quero deixar o tom bem informal, se vocês quiserem perguntar, tirar dúvida, fazer intervenções, fiquem bem à vontade, certo? A gente sabe que o Tribunal de Contas fiscaliza, mas dentro do rol de competências existem outras atribuições que a gente diz que o Tribunal de Contas tem outras funções além dessas. Então, a minha intenção é essa, é passar um pouco do que nós somos, de como nós trabalhamos, né? E tem uma parte um pouco mais formal nisso, mas vou tentar também dar alguns exemplos, algumas coisas do nosso dia a dia para poder tentar concretizar um pouco isso que eu estou falando da teoria, certo? Bom, aí eu entro na parte do controle externo propriamente dito, né? Como uma turma de administração pública, você já sabe que controle externo é todo o controle que é exercido de um órgão sobre outro ou de um poder sobre outro. Então, é controle externo, o controle que o Poder Judiciário exerce sobre qualquer outro órgão, ou seja, quando o Poder Judiciário anula um ato do Poder Executivo, ele está exercendo um controle externo. Exemplo, quando ele anula uma demissão, por exemplo. Um administrador público demite um servidor, se o Poder Judiciário anula aquela demissão, ele está exercendo controle externo. É controle externo, o controle que a administração direta exerce sobre a administração indireta, né, o controle que a gente chama de tutela administrativa. O controle do CNJ, do CNMP sobre os respectivos órgãos também é considerado controle externo. E tem o controle externo propriamente dito, né, que é o único que recebe essa denominação jurídico-constitucional, que é o controle externo que o Poder Legislativo exerce sobre todos os órgãos de administração pública, né, que é aquele previsto no artigo 70 da Constituição Federal. Que diz que a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada poder. Então, a primeira lição aqui a ter é, embora à primeira vista, quando a gente fala em fiscalização das contas públicas, a gente lembre de Tribunal de Contas, o titular do controle externo não é o Tribunal de Contas, é o Poder Legislativo.
né? Aqui no artigo 71 ele complementa: o controle externo a cargo do Congresso Nacional será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete, e aí ele elenca as competências. É importante ressaltar que esse auxílio do Tribunal de Contas, ele não é uma subordinação do Tribunal de Contas ao Congresso Nacional. E aí eu estou falando no âmbito da União, porque, na verdade, ele se estende, pelo princípio da simetria, a todos os tribunais de contas estaduais, né? Então, na verdade, é uma parceria que existe entre o Poder Legislativo e o Tribunal de Contas, em que um atua de forma mais política e o outro atua de forma mais técnica, né? Porque se já existe essa competência do Poder Legislativo de exercer a fiscalização das contas públicas, para que existe o Tribunal de Contas, então? Né? Ora, nós sabemos que o Poder Legislativo ele é um órgão eminentemente político, né? Os seus membros eles não são escolhidos por qualquer saber jurídico ou de finanças ou de controle, né? Eles são escolhidos pelo povo, mas não há qualquer requisito técnico para que se assuma um cargo dessa natureza, né? Também não existe no Poder Legislativo, vamos tratar da Assembleia Legislativa, não existem técnicos, analistas, auditores de contas que façam fiscalização. Normalmente, a função de fiscalização da Assembleia Legislativa ou do Congresso Nacional ela é exercida através de comissões parlamentares de inquérito, de requerimento de informações e até de solicitação pelo Tribunal de Contas de realização de auditorias e de inspeções, né? Mas lá não existe o processamento de processos técnicos de fiscalização, como existe no Tribunal de Contas. Daí a existência do Tribunal de Contas, órgão, ao contrário da Assembleia Legislativa, eminentemente técnico, onde seus servidores são pessoas capacitadas para analisar prestações de contas e todos os demais atos, contratos e outros atos que a gente vai ver mais na frente, que se referem à realização de despesas e que nós temos competências, que são os atos de pessoal, né? E, inclusive, para ser o conselheiro e deliberar sobre esses processos, aí sim nós precisamos que a Constituição ela exige alguns requisitos, né, de notório saber jurídico nas áreas de administração, direito, economia, além de outros critérios morais, né, reputação ilibada, enfim. Bom, e aqui é o rol de competências que a Constituição Federal elenca e que as constituições estaduais repetem, né, por expressa obrigação da Constituição Federal. Então, eu vou ler de forma bem sucinta, para não ter que ler todos os detalhes, para não ficar muito cansativo, certo? Então, os que nós normalmente lembramos são das prestações de contas, né? As prestações de contas, com relação a elas, nós temos a primeira competência, que é apreciar as contas prestadas anualmente pelo chefe do Executivo, né? Essa nós não julgamos, nós apreciamos através de parecer prévio. Julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por bens e valores, e dinheiro. Nessa, sim, nós julgamos, ou seja, quando não se tratar de chefe do Poder Executivo, prefeito, no nosso caso, prefeito e governador, nós fazemos o julgamento. Apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, bem como das concessões de aposentadorias, reformas e pensões. Vocês sabiam dessa competência do Tribunal de Contas? Pois é, né? Quase ninguém sabe que todos os processos relativos a concursos públicos e os atos de aposentadoria, todos eles têm que vir para o tribunal para que a gente verifique a legalidade desses atos, né? Inclusive, hoje em dia, e eu acho que muito pelo processo que o Tribunal de Contas vem fazendo, de comunicar às pessoas as nossas funções, nós temos recebido muitas denúncias com relação a concurso público. Eu entrei aqui, acho que tem 7 anos, e dos 7 anos para cá, eu já consigo ver claramente como aumentou o número. É como se dissesse assim, nós temos a quem recorrer quando a gente conseguir verificar que houve uma fraude no concurso público. Nós temos muitas denúncias de concurso público. E a maioria dos processos que a gente traz para deliberar aqui hoje, em números, são de atos de aposentadoria. Porque a gente precisa dar andamento, são muitos, né, porque são todos os órgãos de administração, nos municípios e no Estado, e como há muita necessidade dos órgãos de previdência em fazer compensação, eles só podem fazer compensação depois que o ato é compensação de regime, tá, gente? Ou de um município com outro, ou do regime privado, do INSS com previdência própria. Eles só podem fazer essa compensação depois que o processo é registrado no Tribunal de Contas. Então, esses processos são analisados nas câmaras, eu vou falar um pouco mais na frente, mas em número é o que nós hoje mais deliberamos, são os atos de pensão e de aposentadoria. Temos também a competência de realizar
por iniciativa própria, daqui do tribunal, ou do legislativo, justamente porque eles são os titulares do controle externo, inspeções e auditorias, fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais, o que no âmbito do nosso Estado é difícil de acontecer, uma empresa grande ter participação do Estado, mas quando existe a gente tem competência para fiscalizar. Fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União, no caso pelos estados, através de convênios. Os municípios recebem muita verba de convênio. Prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional. Aplicar aos responsáveis as sanções previstas em lei, multas e outros tipos de sanção. Assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei. Então, por exemplo, no caso das aposentadorias, dos atos de pessoal, a gente não pode alterar os atos. A gente determina que o gestor altere, né, deixando o ato legal, corrigindo a ilegalidade. Sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado e representar o poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados. Dentre esse rol de competências, aí as leis orgânicas, elas detalham muito mais, elencando a prática da gente, do dia a dia, para poder se tornar mais fácil a compreensão para o gestor, principalmente, do que é que ele tem que fazer, né? E aí, de acordo com as competências que a Constituição elencou, é que a doutrina classifica um grupo enorme de funções do Tribunal de Contas. A primeira delas é a mais comum, que é a fiscalizadora, ou seja, são as auditorias e as inspeções que o Tribunal de Contas realiza em loco, ou seja, ou nos órgãos públicos aqui mesmo em Maceió, os órgãos estaduais, ou nos municípios. Né? Normalmente aqui no tribunal nós fazemos sorteio, a cada biênio faz-se o sorteio, e dentro desses 2 anos, aqueles municípios sorteados vão receber a auditoria do Tribunal de Contas. Né? E ao longo desses 2 anos, se houver necessidade, alguma denúncia ou algum caso específico, a gente inclui isso no plano de auditoria. Temos a função opinativa, que é a que eu falei, que é quando nós emitimos parecer prévio nas contas do chefe do executivo, do governador ou do prefeito. A gente não julga, quem julga é a Câmara Municipal e a Assembleia Legislativa. Temos a judicante, quando a gente julga os processos dos demais administradores. A sancionadora, quando aplicamos multas e outras sanções. A corretiva, quando a gente determina a correção sem aplicar sanção. A consultiva, que é quando os órgãos públicos têm alguma dúvida na aplicação de alguma lei, e aí eles encaminham o processo para o Tribunal de Contas através de uma consulta. E aí a gente é obrigado a dar uma resposta, né, para o gestor, e essa resposta ela ganha conotação de norma, valendo para todos os outros jurisdicionados. Temos a função de ouvidoria, a função informativa, a função normativa, que é aquela que a gente elabora as nossas normas e que são válidas também para os gestores, né, impõe a eles, e a função pedagógica. Dentro de todas essas funções, a pedagógica eu considero uma função importantíssima, que é quando o tribunal ele traz para dentro os seus jurisdicionados para dar capacitação. Vocês, como administradores públicos, se um dia vierem a ser prefeitos, vai ser diferente. Vocês vão saber o que vocês estão fazendo. Mas a verdade é que a maioria dos prefeitos alcançam essa função sem nunca ter passado pela administração pública, né? Sem muitas vezes ter tido experiência nem como administrador privado, né? Então, há aqueles gestores que erram deliberadamente, ou seja, há má-fé, por exemplo, numa fraude a uma licitação. Existe isso e não é incomum. Mas há também o gestor que erra por desconhecimento, né? Não é apenas ele que não conhece, às vezes ele se cerca de pessoas que não têm o conhecimento necessário, um contador, um controlador interno, um assessor jurídico, e aí ele acaba sendo responsabilizado. Então, o Tribunal de Contas ele tem essa função pedagógica de trazer o gestor e também de ir a essas regiões para dar treinamentos, capacitações. E a gente acha que essa função é importantíssima, porque muitas vezes o erro ele gera um dano ao erário, né? E o dano ao erário ele é muito difícil de a administração reaver. Tem um instituto que se chama Instituto Rui Barbosa. É um instituto que atua junto aos tribunais de contas e que realizou uma pesquisa para saber com relação aos processos que imputaram débito aos gestores, né, nos processos em que houve dano, o quanto a administração conseguiu reaver. E eles chegaram à conclusão que em 5 anos, ou seja, da decisão, 5 anos depois, apenas 5% do dano ele foi reavido. Ou seja, é quase nada. O que se perdeu, se perdeu. Né? Por quê? Porque o processo do Tribunal de Contas, embora a decisão que imputa o débito ele tenha a natureza de título executivo, o judiciário ele é a última instância para tudo.
Então, o gestor que recebeu aquela imputação de débito, ele pega o processo e ele entra na justiça para poder discutir as questões legais. Ele não pode entrar no mérito, porque isso só o Tribunal de Contas pode, mas a questão legal ele pode discutir no judiciário. E isso se arrasta no judiciário por muitos anos, muitas vezes prescreve, né? Então, a intenção do Tribunal de Contas é evitar o dano, é treinar, capacitar, para que, pelo menos naqueles casos em que seja um erro por desconhecimento, ele não aconteça, né? E aí, nas análises que nós fazemos aqui no tribunal, a gente analisa sobre essas 3 dimensões, né, constitucionalmente prevista. Na fiscalização, a gente analisa a legalidade, a legitimidade e a economicidade. Ou seja, isso é uma diferença do Tribunal de Contas com relação ao Poder Judiciário, né? O Poder Judiciário ele não pode entrar no mérito, que envolve muitas vezes questões de oportunidade e conveniência, que são os atos discricionários, que envolvem essas questões de legitimidade e economicidade. Ele entra na questão da legalidade, mas esses outros critérios não. Então, por exemplo, a gente pode analisar aqui um processo que ele esteja perfeito com relação à sua conformação com a lei. Então, a gente analisa de acordo com o que é exigido. Ixi, fiz alguma coisa aqui. De acordo com o que é exigido na Lei 8.666, ele está perfeito. Mas, ainda assim, a gente pode considerar esse ato irregular. Porque ele pode ser legal, mas pode ser ilegítimo. E ele pode ser legal, mas ele pode ser antieconômico. E, com isso, ele gera irregularidade. Eu vou dar aqui 2 exemplos. Consideremos um prefeito que, estando em seu primeiro mandato, em último ano de mandato, e já sabendo que ele vai querer se reeleger, ele decide, sabendo que o seu município é um município pobre, né, as pessoas não têm muito acesso a lazer, o município também não oferece muito entretenimento, sabe que a população adora quando tem festa na cidade. E aí ele resolve que vai, até ele sair da administração, ele tem que sair antes, porque vai se reeleger, se candidatar, ele vai fazer uma festa por mês, para poder ganhar popularidade. Então, ele pega R$1 milhão do seu orçamento, um orçamento cuja receita já é muito pequena, e contrata 5 bandas de forró. O procedimento administrativo da contratação está perfeito. Só que aquele município não tem leito de hospital suficiente, as escolas estão em estado precário, não tem saneamento em 80% da cidade, e ele pega R$1 milhão para poder fazer festa na cidade. Então, essa despesa é uma despesa regular? Não é. Por quê? Porque o prefeito utilizou R$1 milhão para poder ganhar popularidade e garantir a sua reeleição, quando, na verdade, esse dinheiro tinha que ser utilizado para suprir as necessidades da população. Entendeu? Então, essa é uma despesa irregular e o gestor deve repor esse recurso aos cofres públicos. Um outro exemplo, com relação à economicidade. Digamos que eu sou uma gestora, o presidente do Tribunal de Contas. Ele decide que os técnicos da diretoria estão precisando ser treinados com relação a licitações e contratos. E aí a gente tem um auditório lá embaixo que cabe 100 pessoas. Se eu, presidente do Tribunal de Contas, trouxer uma pessoa para fazer um treinamento, essa pessoa vai me cobrar R$20 mil. Mas eu soube que tem um amigo meu que vai fazer um curso, a empresa dele vai fornecer um curso, e ele cobra R$2 mil para cada servidor, para cada inscrição. Eu tenho orçamento, tenho dinheiro e decido que eu não vou contratar uma pessoa. Eu vou ajudar o meu amigo e vou pagar para os meus servidores fazerem um curso. Ou seja, o objetivo eu atingi, que era a capacitação dos servidores. O gestor, eu tenho a discricionariedade de escolher como eu vou atuar com relação à capacitação. Mas isso me garante que eu posso fazer de qualquer forma? Não. Eu podia ter gasto R$20 mil para poder fazer um treinamento só para todos os servidores, mas eu optei em pagar R$200 mil para cada um dos servidores fazer um curso de uma empresa que está fornecendo o mesmo curso. Então, eu tive um dano ao erário, um prejuízo de R$180 mil. Então, essa despesa ela foi antieconômica. Ela está legal, porque o processo administrativo está perfeito, mas ela foi antieconômica. Isso o judiciário não pode apreciar, só quem pode apreciar somos nós. Então, o gestor ele vai ter que devolver aquele dinheiro que ele gastou a mais, que não era necessário para que ele atingisse aquele fim. Certo? Caso não devolva, é isso aqui, é inscrito em dívida ativa. Toda decisão do tribunal que imputa débito, ela tem natureza de título executivo. Então, ela já está pronta para ser executada. O responsável é inscrito na dívida ativa. Ocorre que, como eu falei aqui, ele pode entrar na justiça para poder
discutir o assunto. Só que num caso como esse, o judiciário não vai poder discutir a economicidade. Entendeu? Só que o processo ele se arrasta por anos. E aí, para ter o dinheiro de volta aos cofres públicos, muitas vezes prescreve, porque a justiça não tem condições de dar demanda a todos os processos. Entendeu? Infelizmente, a gente tem essa realidade. Bom, paralelo a isso, a essas dimensões de análise, nós temos outros três critérios de análise que eu acho que vocês também já devem conhecer, né, como estudantes de administração pública, que são eficiência, eficácia e efetividade. A própria Constituição, ela diz lá que a fiscalização será orçamentária, financeira, patrimonial, contábil e operacional. Essas três dimensões estão justamente na fiscalização operacional. Normalmente, ela se dá através de auditorias operacionais. O que são auditorias operacionais? Tenho 10 minutos? Vou tentar. O que der, deu, né? Infelizmente, ficou tarde, era para ser 9 horas aqui, mas, enfim, eu vou tentar correr aqui, tá, gente? Esses critérios, essas dimensões de análise, elas são feitas em processo de auditoria operacional. Nessas auditorias operacionais, normalmente elas se dão num programa de governo ou numa ação de determinado planejamento. Por quê? Porque ela é uma auditoria mais difícil de se realizar. Porque a gente não se debruça só sobre a conformidade da aplicação da lei, ou seja, se o processo está obedecendo à lei. A gente analisa a qualidade do gasto, né? Então, eu vou dar um exemplo. O Tribunal de Contas, o ano passado, aderiu a 7 auditorias operacionais em parceria com o TCU. Eu fiquei responsável por uma delas, que era da educação, que era para avaliação da qualidade e da disponibilidade das instalações das escolas públicas de ensino fundamental. Foram analisadas 40 escolas em 10 municípios e, nesse processo, o que é que a gente faz? A gente analisava, com relação ao escopo da auditoria, quais eram os problemas que nós identificávamos de gestão, e a gente identificava quem eram os responsáveis, montava um relatório, né, de quais eram as soluções que a gente encontrava para poder solucionar aquilo, traz para o pleno delibera, sem qualquer tipo de sanção ao responsável. A intenção da auditoria operacional é auxiliar o gestor na resolução de problemas. Então, vou dar alguns problemas que nós encontramos. Existiam convênios da União com os municípios em que ele doava computadores. E em várias escolas estavam lá os computadores tudo estocado no canto da sala. Por quê? Porque em algumas escolas os computadores foram encaminhados, mas não tinha internet. Então não tinha como eles utilizarem a internet para poder fazer os trabalhos ou se inserir na era digital, como era a intenção do convênio. Em outros, a escola não tinha nem instalação elétrica suficiente para poder suportar os computadores. Tinha umas que não tinha professor capacitado. Então, assim, são problemas que não é falta de recurso público, é falta de gestão. Então, paralelo ao recebimento desses computadores, ele tinha que ter tomado outras providências para poder viabilizar a realização desse convênio. Ou então, no mínimo, ele tem dito, não mande os computadores, porque eu não tenho condição de abarcar esse projeto. Então, não haveria o dano ao erário. Porque se não conseguisse, a gente, através das nossas ações, não conseguir implementar, isso é um dano ao erário. Entendeu? Em outros, do mesmo jeito, existiam kits de ciência moderníssimos para laboratório. E a maioria não estava em funcionamento. Às vezes o produto já tinha passado a validade e nunca tinha sido utilizado. Então, a auditoria operacional tem esse objetivo de auxiliar o gestor em resolver os problemas. De quem foi o problema? Foi da secretária de Educação? Foi da diretora da escola pública que fez a solicitação? Foi do responsável pelo convênio lá na União que encaminhou sem saber quais eram as condições da escola? E aí a gente manda as determinações. No acompanhamento da auditoria operacional, se a gente verificar que eles não implementaram as ações que foram determinadas pelo Tribunal de Contas, aí sim a gente pode sancionar. Antes disso, não. Certo? O objetivo principal da auditoria operacional não é a sanção. Bom, como eu já falei para vocês, pela regra da simetria, tudo que está lá na Constituição Federal vale também para as Constituições estaduais. Com a diferença de que a quantidade de membros aqui é diferente. Lá eles são chamados ministros, aqui são chamados de conselheiros. Né, e, por determinação da Constituição, não pode ultrapassar e nem ser menos de 7 conselheiros. Essa é a composição do nosso tribunal. Né? E, como eu falei também, existem requisitos constitucionais para ser alçada a condição de conselheiro, que são ter mais de 35 anos e menos de 65 anos, ter idoneidade moral e reputação ilibada, notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de administração pública, ter mais de 10 anos de exercício de função pública ou efetiva atividade profissional que exige os conhecimentos mencionados no inciso anterior.
E também os conselheiros eles são escolhidos na seguinte ordem. 4 dos conselheiros devem ser escolhidos pela Assembleia Legislativa. Não são deputados, tá, gente? Eles têm que ser escolhidos pela Assembleia Legislativa. Não é que tem que ser deputado. Basta ter as condições acima. E 3 são escolhidos pelo governador do Estado. Só que desses 3 pelo governador do Estado, apenas um é de livre escolha dele. Os outros 2, um tem que ser escolhido entre os auditores substitutos de conselheiro. E o outro tem que ser escolhido pelo membro do Ministério Público de Contas. E aí eu entro para falar um pouco sobre esses dois cargos que existem nos tribunais de contas. Os auditores, que também são membros dos tribunais de contas, e que aqui no tribunal nós somos 3. Né? Sou eu e mais 2, somos advindos do mesmo concurso público de 2008, e que temos o nome à primeira vista, até confunde, acha que a gente faz auditoria. Nós realizamos auditorias em loco, que nós fazemos relatórios de fiscalização. Não, essa não é a nossa função. Existem realmente as auditorias de controle externo, os auditores de controle externo, mas aqui são os auditores substitutos de conselheiro. Quais são as funções dos auditores substitutos de conselheiro? Substituir os conselheiros em suas faltas, ausências ou impedimentos. Então, por exemplo, se um conselheiro tira férias, um auditor substitui. Aqui no tribunal hoje nós temos 2 auditores substituindo. Nós somos chamados também de conselheiros substitutos. Uma sou eu, porque existe uma vaga do conselheiro que se aposentou e que estava em discussão judicial de quem era a vaga, e outro de um conselheiro que foi afastado. Então, hoje, eu e um colega estamos substituindo 2 conselheiros. E temos também a função de exercer as demais atribuições da judicatura, que é a presidir a instrução dos processos e trazer para que os conselheiros votem. Então, os processos são devem ser distribuídos entre os conselheiros e também entre os auditores. Só que os conselheiros relatam os processos e votam. E os auditores relatam os processos e trazem o voto para que os conselheiros votem, a não ser que estejam em substituição. Se tivermos em substituição, também votamos, senão a gente não vota, certo? E temos também o Ministério Público, que é um órgão que trabalha junto ao Tribunal de Contas, tá? Junto ao Tribunal de Contas, estão me impressionando aqui pelo tempo, mas já está acabando. Que se localiza na mesma estrutura administrativa, né, dentro da estrutura administrativa do Tribunal de Contas, mas com total independência e autonomia. Né? Então, é um Ministério Público que atua apenas nos processos de controle externo, fiscalizando o cumprimento das leis nos processos de controle externo da administração pública. Eles ficam ali numa salinha e são 7 procuradores aqui no Tribunal de Contas de Alagoas. O procurador-geral sempre tem que estar presente à sessão e, durante a sessão, ele defende o parecer que foi exarado pelo procurador responsável. Ou seja, os processos eles passam por todos os órgãos de instrução do Tribunal de Contas, depois vão para o Ministério Público, que se manifesta através de parecer, e só depois é que vai para o gabinete do conselheiro. Aí ele traz aqui e, no momento da decisão, o procurador-geral ele se manifesta também sobre o parecer. Bom, a nossa organização aqui, nós deliberamos através de câmaras e do plenário. As câmaras são duas câmaras, a primeira e a segunda, ambas com as mesmas atribuições, que são os atos de pessoal, né, admissão, aposentadoria, pensão, e atos e contratos com valores baixos, até R$50 mil. E no plenário, todo o resto, prestações de contas, atos e contratos com valor maior, enfim. As câmaras elas são compostas por 3 conselheiros, o presidente e outros 2. Na Câmara, todos votam. O presidente também vota, é relator e vota. No plenário, são todos os conselheiros, mas o presidente ele não relata. Né? Quando troca a presidência, todos os processos daquele que vai presidir passa para outro conselheiro. Bom, como eu já falei, o controle da administração pública ele deve ser realizado pelo controle externo junto com o controle interno. Né? Eu vou falar bem rápido aqui, porque não é a nossa função principal e diante da falta de tempo. O controle interno, na verdade, uma das funções do controle interno constitucionais é apoiar o controle externo. Inclusive, a maioria dos municípios não tinha controle interno, acho que a maioria hoje não tem ainda de forma efetiva. Né? Quando nós criamos a nossa legislação do SICAP, que é o nosso sistema de recebimento de dados, a gente exigia a assinatura de controle interno. E foi uma enxurrada de gente aqui dos municípios para dizer, mas como? Eu não tenho como assinar, eu não tenho controle interno. Só que a Constituição exige isso desde 88, então já era para ter controle interno em todos os municípios. Né?
E aí a gente estabeleceu, a gente aprovou uma instrução normativa, dando prazo para que eles criassem o seu sistema de controle interno e fizessem concurso público para poder assumir o cargo, né? Muitos não realizaram ainda o concurso público, nomearam apenas um controlador interno para responder. Mas eu tenho certeza que vários desses não sabem o que estão fazendo e não têm noção da responsabilidade que eles têm, porque eles respondem solidariamente pelos atos do gestor. E temos também o controle social. O controle externo ele não deve ser exercido única e exclusivamente pelo controle governamental. O controle social ele é importantíssimo, ele não é uma falácia. Na verdade, a Constituição Federal e outras leis já trouxeram ferramentas, né? Ultimamente, algumas leis vieram instrumentalizar mais ainda esse controle social. Né? Então, hoje temos audiências públicas, temos os conselhos de educação de município, que tem participação da sociedade civil, temos os portais da transparência, a lei de acesso à informação. Então, hoje nós temos um cabedal de leis que permite ao cidadão ter muito mais acesso à informação para que ele possa atuar perante os órgãos responsáveis. Né? Imagine que o Tribunal de Contas ele é responsável, ele tem jurisdição em todo o estado, em todos os municípios. Só que a gente não tem como estar em todos os municípios, nas escolas, nos hospitais. A gente não conhece a realidade fática desses municípios. Então, o cidadão é a melhor pessoa para poder comunicar irregularidades ao Tribunal de Contas. Assim como eu falei com relação aos concursos públicos, desde que eu estou aqui, o que aumentou de denúncia, assim, foi muito, entendeu? Assim, a gente melhorou a parte procedimental. 3 minutos, vai dar tempo. Está acabando, já que já é a última parte. Nós melhoramos a parte de processamento mesmo, né? E aumentou muito, as denúncias no Tribunal de Contas aumentaram demais. E as denúncias, elas têm um rito prioritário aqui no Tribunal de Contas. Então, quando chega uma denúncia ou uma representação, que na verdade é uma denúncia só que feita por servidores ou autoridades, esses processos ele têm prioridade em cima de outros. Então, eles se processam mais rápido, entendeu? E muitas vezes, as informações que chegam através de denúncias, o Tribunal de Contas não tinha noção dessa informação e nem nunca teria, porque a gente não está lá. A informação que nós temos é o que nos chega através dos processos de contas, prestações de contas, atos de contratos, ou quando a gente faz fiscalização, que, na verdade, é periódico. Então, assim, o cidadão, de fato, é a melhor pessoa para poder comunicar a irregularidade. Pode ser uma mãe comunicando a qualidade ou a ausência de merenda na escola. Pode ser um cidadão que se inscreveu no concurso público e viu que teve fraude no concurso público. Pode ser um fornecedor que está participando da licitação e que vê que está sendo fraudada, está sendo favorecido um outro fornecedor. Enfim, pode ser um professor denunciando o uso de verbas do Fundeb. São quase infinitas as possibilidades, entendeu? Mas são situações importantes para o tribunal conhecer, da execução da despesa, onde a gente não está visualizando, e que o cidadão, sim, pode colaborar e muito com o Tribunal de Contas. Né? Então, as despesas, ela tem o rito aqui no Tribunal de Contas, ela pode ser feita tanto através da ouvidoria do tribunal, que no site do tribunal tem explicando todo o passo a passo como é que faz a denúncia, como ela pode ser feita também de forma escrita e protocolada lá no protocolo do tribunal, lá embaixo. Só que ela tem que ter alguns requisitos. Não é qualquer informação que acho que o Tribunal de Contas vai processar. Porque se qualquer pessoa viesse aqui informar, se a gente fosse processar, a gente não trabalhava. Porque o que chega também de denúncia, que a gente vê claramente que questões políticas partidárias, ou seja, um denunciando o outro, né, e querendo botar o Tribunal de Contas no meio. Então, na verdade, para que a denúncia seja processada, ele precisa se referir a um administrador, claro, né, sujeito à jurisdição tribunal, precisa conter o nome legítimo de quem denunciou e até o processamento da denúncia. A gente não mantém o anonimato. A qualificação e o endereço do denunciante. E tem que vir, principal de tudo, acompanhada de prova ou indício concernente ao fato denunciado. Quando falta algum desses requisitos, a denúncia pode ser arquivada. Não necessariamente ela será. Por quê? Porque, às vezes, o fato é tão grave e o denunciante ele demonstra que ele não teve condições de ter acesso à documentação. E aí o Tribunal de Contas resolve receber essas informações, desconsidera como denúncia, porque não pode aceitar como denúncia. Então, o processo não vai ter o rito prioritário, mas ele vai processar aquela informação. Ele abre um processo que não é uma denúncia e investiga aquela informação. Seja naquele momento, através de uma inspeção,
ou juntando aquela informação ao processo de prestação de contas e deixando para analisar no momento da análise da prestação de contas, né? Então, isso aqui eu tinha deixado para falar um pouco da contabilidade, porque achei que vocês eram um pessoal da contabilidade, mas eu acho que o controle social, não apenas pelo nosso tribunal, mas eu acho que é um movimento de todos os tribunais de contas em tentar incentivar a participação. Hoje a gente tem os portais da transparência, infelizmente a maioria dos municípios não tem um portal da transparência como deveria ter, não cumpre com todo o detalhamento que a legislação exige, né? Mas já é alguma coisa. E o Tribunal de Contas tem fiscalizado também, que é papel nosso, esse tipo os portais da transparência, né? Para que eles se adequem à legislação. E também temos a Lei de Acesso à Informação, que hoje permite que, mesmo que não esteja a informação no portal da transparência, você pode dar entrada no órgão solicitando a documentação. E ela não pode ser negada, né? É um direito do cidadão. Então, é isso. Existem muitas ferramentas e, para nós, Tribunal de Contas, é importantíssimo que, cada vez mais, o cidadão comum se aproxime do Tribunal de Contas e, mais ainda, vocês, estudantes, né, que um dia serão profissionais que estarão atuando em matérias da competência do nosso tribunal, né? Então, eu quero agradecer mais uma vez, já me deram o checkmate ali, agradecer mais uma vez aqui a presença de todos e, se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade aí, eu estarei aqui para esclarecer. Obrigada, pessoal. Aguardar.